Fala, galerinha, beleza? Estamos aqui nessa aula de revisão. Não é bem uma aula de revisão, mas nós vamos comentar sobre tópicos que podem cair na prova, né? Já batendo aquele papo do dia que nós estivemos em sala de aula na sexta-feira sobre os pontos mais importantes, né? A ideia aqui é que você já tem todo o material. Essa é considerada como aula 6. Então, você já tem todo o material e nós dividimos a nossa avaliação dessa maneira. São 7 questões, né? As 5 primeiras questões são de múltipla escolha. Sei que vocês estão emocionados aí, mas não precisam ficar rindo, não. Fiquem tranquilos. São 5 questões de múltipla escolha e 2 questões discursivas. A parte de LGPD eu repito 3 vezes, porque foram 2 momentos que nós tivemos de conteúdo de LGPD, sendo que um desses momentos foi um caso concreto onde houve uma violação de dados. Então, foi um problema, um caso que nós tivemos aqui no escritório, que nós levamos para a sala de aula, e aí nós discutimos sobre a aplicação da LGPD ali e qual é o órgão fiscalizador, como é feita a aplicação de multa. Então, esse ponto eu destaquei como 3 questões por ser muito importante, tá certo? A influência da tecnologia no direito, jurídico data-driven, regulação da internet e o jurídico data-driven de novo, porque é muito importante essa parte jurídico data-driven, porque fala também de armazenamento de dados e documentação em nuvem, tá certo? Então, a aula 1, eu destaquei os assuntos mais importantes, áreas do direito, direito digital, armazenamento de dados e documentos, software, conferências, sistemas dos tribunais, que agora estamos evoluindo para o PJE. Alguns tribunais possuem outros tipos de plataforma, mas a ordem que temos do Conselho Nacional de Justiça é unificar esse sistema, onde todos os estados atuem com o mesmo padrão de sistema, e o marketing jurídico que eu coloco para vocês em um material que foi escrito por mim, tendo em vista a avaliação e tendo em vista a necessidade do mercado, tá? Muitas matérias das aulas 1 até a aula 5 são matérias montadas, criei alguns textos, outros conteúdos eu tiro da internet, outros de prova de concurso, outros de referências de bibliográficas, e eu vou fazendo uma montagem do documento, mas a parte de marketing, sistema, conferências, softwares, armazenamento de dados, essa parte da aula 1 que eu botei nesse material, eu escrevi tendo em vista a necessidade para a avaliação da sexta-feira, dia 14 de abril. Beleza? Aula 2. Pegar a aula 2 e ler o parágrafo que fala sobre jurídico data-driven law. Aproveitar e ler os slides 6 até 9, que eu copiei e colei aqui, nesse material. Slide 13 até 16, que eu também copiei e colei aqui nesse material. Aula 3, Privacidade, Vigilância e Segurança, Lei 12.965 do ano de 2014, artigos 3º a 5º, capítulo 2, que eu destaquei, copiei, colei dentro desse material, relação com o direito do consumidor e responsabilidade, onde nós vamos começar a misturar esse conteúdo com a parte do caso concreto que nós discutimos na aula 5, tá? Copiei e colei os artigos do 18 até o 21 e governança global, que é muito importante. Eu peguei todo o conteúdo da aula 3 e copiei aí dentro. Sugiro a vocês que, para estudar, visando essa avaliação do dia 14, não precisa pegar todo o material de aula 1 até a aula 6. É pegar apenas esse, e aqui tem 75 slides, onde eu trouxe todo o conteúdo de todas as aulas importantes para vocês estudarem. Então, vocês peguem esse conteúdo e se debrucem em cima desse conteúdo, que aí vai dar bom. Show de bola? Aula 4. Ler toda a aula, todo o conteúdo da aula 4. Eu peguei a aula 4, copiei, colei, joguei dentro desse material aqui. Não precisa ficar folheando e procurando a aula 4. Já estou encaminhando e facilitando tudo para vocês aqui. Aula 5, que é o caso concreto. Caso concreto, nós debatemos, vocês têm a aula 5, também a gente vai começar a jogar aqui as ideias. Eu não trouxe a cópia e cola da aula 5 para cá, mas eu vou dizer para vocês o que é importante do caso concreto, que nós vamos ter na prática a aplicação da LGPD, e aí a gente vai debater, vocês vão buscar essas informações
nas aulas 1 até a aula 4. Beleza? Não tem mistério. Então, eu destaquei aqui, na aula 1, o direito digital e áreas do direito. Eu escrevi esse texto aqui, ó. Todas as áreas do direito foram impactadas com o avanço da tecnologia, tá? Inclusive, ao longo dos anos, foram surgindo novas áreas do direito. Citamos como, por exemplo, a matéria de direito digital, onde estudamos a influência total da tecnologia. Eu botei total bem grande porque realmente nós temos uma influência da tecnologia nos ramos do direito, tá? Inclusive na gestão do escritório de advocacia, bem como criação de sistemas para o Poder Judiciário. Essa parte que eu falo para vocês aqui, voltando mais um pouco, olha, sobre, inclusive, a gestão do escritório de advocacia é maravilhoso, né? Nós estávamos discutindo hoje aqui no escritório sobre implementação de determinadas ferramentas, né, que possam unificar e reduzir o nosso trabalho manual. A gente conseguiu chegar em alguma conclusão e vamos continuar debatendo essa semana para poder informatizar melhor o nosso escritório. Então, o que eu quero dizer com isso? A demanda que chega para o escritório, um escritório que trabalha com contencioso, e aí nesse debate eu vou avançar um pouco os slides, porque eu já vou estar entrando nos temas mais à frente. Então, o escritório que trabalha com grandes demandas, eles recebem a documentação, seja por via física, né, papel, ou digital, né, dependendo do cliente que vai informar, que vai trazer essas informações e os casos para o escritório trabalhar. Tem que haver alguém no escritório para receber. Então, isso daí já é um trabalho manual. Independente que haja sistema, uma pessoa tem que operacionalizar o e-mail, por exemplo, se a documentação chega por e-mail. E essa pessoa tem que distribuir essas tarefas para os demais integrantes do escritório, cada um com a sua função, né, de atuação ou alimentação de sistema, né, ou delegação para realizar algum tipo de peça, ou delegação para poder realizar algum tipo de e-mail, expedição de algum tipo de ofício, enfim. Né, tem que ter a pessoa operacionalizando, distribuindo isso, pelo menos o contato inicial. Porque se cadastra no sistema interno do escritório. E, além disso, quando a gente fala da gestão, a gente também fala da gestão financeira, né? O envio de links para pagamento, o envio de boletos para pagamento, o envio de links para pagamento com cartão de crédito para clientes que estão fora do estado onde está o escritório, né? A tabela de gestão de vencimentos dos pagamentos de honorários advocatícios, assim que se paga o valor, abaixa no sistema automático para não se gerar aviso de cobrança. Então, tudo isso é gestão, tudo isso se depende de software, tudo isso se depende de plataformas e tudo isso é a influência da tecnologia no direito. Aplica-se diretamente em qualquer ramo do direito, escritório que trabalha com a área civil, com a área criminal, com a área previdenciária. Inclusive, hoje em dia, a parte previdenciária, as seccionais das OABs, eles têm um balcão previdenciário, onde o advogado busca o apoio pelo aplicativo, ou pelo Meet, ou pelo e-mail, ou pelo WhatsApp, enfim. E aí o funcionário da OAB responde, o funcionário da OAB encaminha, então o funcionário da OAB operacionaliza todo o fornecimento de informações que o advogado precisa através de plataformas. Então, nós estamos falando aí de avanço tecnológico, influenciando diretamente na questão previdenciária, como a gente acabou de falar aqui na matéria de direito previdenciário. Beleza? Vamos avançando aqui. Podemos falar sobre armazenamento de documentações em nuvem. Tudo isso que eu estou falando de gestão tem a ver com plataforma, tem a ver com software, tem a ver com armazenamento de dados e documentos. Tá? Lá, armazenamento de dados e documentos. Coloquei aqui embaixo, ó, antes da chegada da tecnologia no mundo do direito, não havia como armazenar dados, né? Apenas havia alguns arquivos que eram arquivos até físicos, né? Antigamente armazenávamos com arquivo de papel, hoje já não é mais assim. Então, antes do desenvolvimento tecnológico, tratávamos de acompanhamento processual via presencial no balcão do Tribunal de Justiça. Então, sempre que tinha que fazer um acompanhamento, receber diário oficial, publicação de decisões, encaminhava-se um estagiário para o balcão, pedia o processo, papel vinha, folheava, tirava xerox, levava para o advogado fazia a petição, enfim. Hoje já não tem mais isso, você do próprio escritório
já tem acesso ao processo. E esses documentos estão armazenados em uma nuvem. Então, toda a plataforma digital dos tribunais de justiça tem um armazenamento em nuvem, de uma quantidade absurda de papéis, de documentação, né, de dados. E aí o advogado ou o estagiário baixa, faz o download dessa documentação e consegue estudar e trabalhar em cima desse processo, que já vem de um armazenamento de nuvem. E o escritório pode ter também um armazenamento para que seja feito download e depois suba nesse armazenamento de nuvem do escritório. Então, a mobilidade urbana também teve vantagens com relação ao avanço tecnológico, né? Eu advoguei por mais ou menos 20 anos, 20 não, 15 anos, mais ou menos 15 anos no estado do Rio de Janeiro. Então, eu morava numa região, morei um tempo na Zona Norte, depois um tempo na Zona Sul, mas o trânsito era invertido, né? Era grande, eu perdia muito tempo no deslocamento. Então, a quantidade de profissionais da área do direito, inclusive servidores públicos, que se deslocavam para o foro central do estado do Rio de Janeiro, ficavam presos em trânsito. Na medida que a tecnologia foi chegando e avançando no ramo do direito, as plataformas foram criadas, as audiências passaram a ser virtuais, então diminuiu-se o deslocamento de pessoas para os grandes centros urbanos. E os escritórios, inclusive, com essa informatização, foram se descentralizando, foram saindo dos centros comerciais e passando para os bairros residenciais, tá certo? Naquela época, mais ou menos em 2005, 2006, na medida que eu viajava para os estados, onde o escritório que eu trabalhava fazia contencioso, eu tive a oportunidade de conhecer algumas cidades do Nordeste. Durante essas viagens, com audiências que eu realizava presenciais, eu percebia que nessas regiões, Rio Grande do Norte, João Pessoa, que mais? Recife, essa região Nordeste, os escritórios de advocacia não ficavam em grandes centros, né? Até porque, principalmente no Rio Grande do Norte, tem um centro da cidade um pouco mais antigo, um centro velho, e não tem tanto escritório de advocacia lá. Os escritórios eram em forma de casa nos bairros residenciais. Eu não sei se isso era facilitado pela densidade populacional, mas nos grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, os escritórios já ficavam mais centrais. Então, no Rio de Janeiro, você não via tanto escritório de advocacia fora da região central. Tinha, sim, escritório de advocacia nos bairros que tinham foros regionais, e aí eles ficavam mais próximos dos foros. Agora, não. Agora, nós temos os escritórios virtuais, que ficam em qualquer lugar da cidade, e houve uma descentralização. Antes de eu mudar para o estado de Rondônia, lá no Rio de Janeiro, já estava havendo uma modificação. Alguns amigos que tinham escritórios grandes no centro do Rio começaram a mudar para os bairros próximos às suas residências. Então, começou a modificar a mobilidade urbana pela quantidade de movimentação de advogados e funcionários e servidores. Então, a influência da tecnologia não interferiu diretamente, não só interferiu no direito, mas também na questão da mobilidade urbana. É muito importante vocês entenderem isso, saberem disso, porque a cabeça vai começar a abrir para a gente poder entender como se trabalha mais no digital, né? E a criação das matérias novas do ramo do direito, que, por exemplo, o direito digital, o direito de tecnologia, Lei Geral de Proteção de Dados, elas estão todas atreladas às seguranças e informações de dados. Obviamente que isso se comunica diretamente ao direito penal, se comunica diretamente à responsabilidade civil, responsabilidade criminal, ao direito do consumidor, porque vendas hoje são feitas através de plataformas digitais. Então, automaticamente, se aplica o CDC, tá certo? Os softwares, nós já falamos também nessa nossa invasão de assuntos aí, logo no início desse bate-papo, né, que eu antecipei bastante, falando sobre softwares, né? A minha vontade aqui no escritório é criar um aplicativo
Não conheço nenhum escritório que tenha, mas acredito que já tem, em Brasília e Minas Gerais tem, eu já ouvi dizer, mas conhecer aqui no estado de Rondônia eu nunca ouvi dizer. Mas um aplicativo que eu possa criar, implantar no celular do meu cliente, para quando ele quiser ter alguma informação processual, ele clica no aplicativo. É perfeitamente possível. O investimento é super alto, mas é perfeitamente possível. Por que não, né? Por que não? Já temos plataformas de cadastramento, acompanhamento processual, onde se tenha login e senha para o cliente acessar e ter e visualizar seus documentos sem precisar entrar no site do Tribunal de Justiça, com acesso mais fácil, né? Mais simples. Não quer dizer que o sistema do Tribunal de Justiça, o PJE, por exemplo, não seja simples. É simples. Até o acesso público é simples de visualizar. Só que um escritório que tenha um acesso para cliente gera uma credibilidade muito maior. Tá? Certas conferências, que são as reuniões virtuais, nós podemos hoje fazer atendimento, eu tenho atendimento marcado com um juiz lá no estado do Rio de Janeiro para fazer uma reunião com ele, despachar online. Eu marco o horário, entramos numa plataforma, beleza, né? Conversamos. Audiências. As audiências, elas são realizadas online, né? Para cada tribunal, realiza uma plataforma diferente. Então, é desse jeito que as conferências passaram a ficar após a pandemia também, né? Porque a pandemia também foi um divisor de águas com relação ao avanço tecnológico, né? Foi uma crise mundial que nos forçou a desenvolver alguma forma de subsistência dentro daquele momento de pandemia, onde as coisas não poderiam mais parar, né? Então, a tecnologia avançou com uma velocidade fora de série. Os sistemas dos tribunais. Eu relaciono aí os sistemas do ESAGE, EPROC, PROJUDE, que são sistemas que outros tribunais que não o do estado de Rondônia usa, né? Antigamente, no Rio de Janeiro, existiam mais 2 sistemas, hoje lá está tendo o PJE. No Amazonas, eu acho que é o EPROC, e em São Paulo, eu acho que é o ESAGE. Enfim, cada estado vem evoluindo a sua tecnologia por recomendação do CNJ para chegar no PJE, que é uma plataforma centralizada, né? O TJRO hoje tem o PJE, o TJRJ tem o PJE, o TRF1 dessa região aqui, de região norte, tem também o PJE, o TRF do Rio de Janeiro, eu acho que não está atualizado com o PJE. Enfim, os estados estão se adaptando e evoluindo, melhorando a sua plataforma para ficar unificada com todos os estados. Hoje nós temos o CEU, que é um sistema também integrado de execução penal, onde todos os estados do Brasil possuem processos de execução penal dentro do CEU, onde facilita a forma de acompanhamento. Então, o Tribunal de Justiça e os tribunais regionais federais, tribunais de trabalho, estão se uniformizando e avançando a cada vez mais com a sua tecnologia. Eu falo aí, pessoal, sensacional, galera, a questão de marketing jurídico. Por quê? Hoje nós podemos ver advogados, estagiários, divulgando conteúdos jurídicos por redes sociais, inclusive por plataformas como YouTube, como o Google, as páginas de escritórios de advocacia, onde advogados falam sobre determinados assuntos, determinados temas, obviamente que respeitando o nosso código de ética. Isso é uma forma de mostrar a todos a qualificação daquele profissional ou daquele escritório, e também tem a forma de passar a mensagem somente para a orientação, principalmente dos consumidores ou aposentados que querem ter acesso a determinadas informações e têm alguma dificuldade de acessar algum tipo de profissional naquela área, né? E aí na internet se consegue, através de vídeos, por exemplo, eu tenho meu canal no YouTube, essas aulas eu gravo, no meu canal do YouTube, meus alunos meus alunos hoje, os que já foram, eles usam a plataforma, buscam informação, conteúdo gratuito, é bom que eu divulgo também meu trabalho, as pessoas seguem, as pessoas perguntam, as pessoas interagem, e eu também mostro como é o meu potencial, né? Se eu quiser pegar mais engajamento,
não, aquele profissional é bom, ele é o meu advogado, ele é professor, então o cliente às vezes procura porque o advogado ele tem uma certa qualificação, ele se expõe de uma maneira mais firme com determinados assuntos, então passa mais confiança. Então, o marketing jurídico também serve para isso, a captação de clientes e captação indireta também, até inclusive de alunos para cursos, vendas de livros, vendas de conteúdo digital, curso presencial. Então, informação, né, para as pessoas que não têm acesso. Então, o marketing jurídico ele é sensacional e ele vem crescendo a cada dia. Tá certo? Agora, chegando na parte da aula 2, a gente já viu uma revisão de flash aqui da aula 1. Data Driven Law é a aplicação da inteligência de dados no ramo jurídico. No direito, essa tecnologia pode aperfeiçoar o trabalho do advogado de diversas formas. Compreender padrões é importante para aperfeiçoar o trabalho e ter uma probabilidade maior de acertos. Então, se usa muito a inteligência artificial para equacionar, inclusive, resultados processuais e esse tipo de software que pode ser desenvolvido, apresentar, por exemplo, os top 10 do escritório. Aqui, no final do ano de 2022, eu fiz, né? Nós, na verdade, os estagiários, eles organizaram relatórios que eu pedi para determinadas áreas, e aí, quando eles me passaram esses relatórios, eu só bati o olho e fiz o top 10 do escritório. Eu vi quais eram as ações que eu mais ganhava aqui, que eu mais vencia. Qual é o tipo de assunto que mais me dava vantagem com êxito no escritório, e eu descobri qual era. Então, nós já estamos trabalhando para esse ano uma divulgação de nicho específico para esse assunto que nós ganhamos mais. Depois que gerar um certo engajamento aqui, porque nós temos já uma quantidade de profissionais suficientes para isso, nós vamos verificar outro tipo de nicho que chegou próximo do primeiro colocado do ano passado para poder criar uma estratégia dentro desse nicho. Então, eu vou fazendo isso através de uma organização, tá? Então, o Data Driven Law nada mais é do que uma forma de você organizar o seu escritório com inteligência artificial, tá certo? E aí eu trago para vocês os slides 6 até 9. Eu copiei e colei da matéria e trouxe para cá para vocês, né? Como atua um profissional jurídico orientado por dados? Nós falamos que as informações elas têm que ser interpretadas, a prestação de serviço ela gira em torno do processo de um precedente ou precedente isolado. Será possível comprimir as informações que mostram as probabilidades de determinados resultados. Então, a gente vai começar a tratar daqueles dados que nos apresentam resultados positivos, tá certo? Conhecer melhor o trâmite processual, o advogado fica por dentro de cada passo do processo, de acordo com o seu tipo de assunto. Ele também pode focar em conhecer tarefas administrativas internas, né, que são aplicadas em casos semelhantes, facilitando a comunicação com os clientes. Então, a gente faz um reconhecimento da própria estrutura do escritório, né, com a criação de um organograma, e também conhece toda essa relação externa do Tribunal de Justiça com o organograma do escritório, passando essa ligação com o cliente. Então, o cliente ele sempre vai ficar satisfeito com a apresentação desse profissional do direito que traz, com o auxílio de dados, a informação rápida para o cliente. O que o cliente quer, hoje em dia, né, ter acesso ao advogado, mandar mensagem para ele, ter informação rápida sobre o seu processo. O advogado que não consegue passar essa informação rápida, e não se organiza, e não avança, e não evolui conforme a tecnologia, fica para trás no mundo jurídico. Tá? Então, levantar a média de tempo de processo. E aí, falando aqui dessa questão de levantar a média de tempo de processo, eu vou avançando mais um pouquinho aqui, eu falo da matriz SWOT, né? Que alguns alunos me pediram, outros que tem que me lembrar, que acabou que eu já anotei aqui, mas eu vou ver na minha agenda quem eu tenho que mandar. Quem tiver interesse, me peça. Essa matriz, ela organiza todo o tempo de vida útil de um processo, todo o custo do seu escritório, para te dar um valor de
quanto aquele processo vai gerar de despesa para o escritório. A partir daí, comparando com a tabela da OAB, você consegue fazer a tua margem de lucro e a sua margem de custo em cima daquele processo novo que chegou no seu escritório. Obviamente que aquilo ali não vai sobrecarregar o peso de uns honorários puros e simples da tabela da OAB, mas você consegue flexibilizar e encaixar aquilo tudo dentro do orçamento do seu cliente, fazendo com que ele consiga pagar, né, e fazendo com que o escritório se remunere de maneira justa, sem sobrecarregar o bolso do seu cliente. Então, ele fica satisfeito, porque para ele está pagando um preço razoável, dentro do orçamento dele, e o escritório, pelo tempo de produtividade, ele recebe. Então, a ideia é fazer, através da matriz SWOT, um recebimento de honorários pelo tempo de produção para cada processo. Então, basicamente, essa matriz SWOT ela consegue traduzir essa situação em dinheiro, em honorários. Tudo, obviamente, com o avanço da tecnologia, né? Através de pesquisas, a gente consegue chegar a esse denominador comum. Eu coloquei ali, explicar indicadores do CNJ, para a vida útil e do processo, e falar sobre o Yuri, que é o nosso mestre aqui de tecnologia da informação, né? Onde a gente consegue, através do apoio do cara da tecnologia da informação, da TI, atingir a maior gama de clientes, onde a gente consegue oferecer um bom trabalho por um ticket ou honorários, né? Ticket que se fala no mercado digital, bem em conta, para que eles possam trazer as demandas para o escritório, atingindo um certo público-alvo, tá? Então é isso, deixa eu avançar mais um pouco aqui. Eu trago aqui os slides 13 até 16, né, que fala sobre os princípios da cultura, que é a democratização de dados, a governança de dados, a garantia na qualidade da informação, né? A democratização de dados, a gente fala sobre a questão do acesso aos dados, né, que isso não deve ultrapassar de limite, porque a LGPD, ela garante toda a forma de tratamento de dados, e se caso ultrapasse os limites ou viole algum direito de alguém, nós seremos punidos em razão da violação de dados. A governança, que é o gerenciamento, né, de dados, que tem que ser feito no gerenciamento de todos os dados, também respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados, e a garantia da qualidade da informação. E os dados que são buscados através das nossas plataformas, eles têm que ser fornecidos de forma correta, têm que ser relevantes, né? Então, eles têm que ser organizados de uma forma lógica, para que não haja nenhum prejuízo ou nenhuma informação falsa, que é a famosa fake news. Então, essa qualidade ela tem que ser bem gerenciada pelo algum departamento do escritório, que possa subir para alguma plataforma que possa divulgar informações. Tá? Aí falamos da influência da LGPD, nós falamos que o objetivo é proteger os dados do cidadão e consumidores. Olha o consumidor entrando aí, a gente traz a questão do nosso caso concreto, que é relacionado diretamente ao consumidor, e apoiar a privacidade e a liberdade das pessoas, garantindo que não haja violação desse direito. Tá? E aí eu coloco ali o artigo 2º, que fala sobre a disciplina de proteção de dados pessoais, tem como fundamento o respeito à privacidade, a autodeterminação informativa, a liberdade de expressão, informação e comunicação de opinião, inviolabilidade da intimidade, a honra e a imagem, desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação, a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor. E os direitos humanos, livre desenvolvimento da personalidade, dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Então, tudo isso, caso haja algum tipo de violação, pode haver punição, porque se viola um direito de terceiro, direito de um cidadão. Então, pode haver uma reparação de danos, conforme prevê a Lei Geral de Proteção de Dados. Há uma fiscalização, essa empresa que deixou vazar dados ou violar algum direito que é protegido pelo artigo 2º da Lei Geral de Proteção de Dados, havendo uma violação, aí sim, cabe uma reparação, cabe uma multa também. Então, nós vimos isso na aula 4, sobre a questão de multa. Aula 5, aula 4, tá certo? É importante ler sobre a aula 4, mas está aí tudo especificado nesse material. Então, aula 3, governança global. Governança global da internet está no centro da agenda mundial. E o Brasil assumiu recentemente um papel de destaque nesse debate, principalmente após a aprovação do Marco Civil. Então, o Marco Civil é muito importante, que o Marco Civil da internet, que é a Lei 12.965 de 2014,
que contém os princípios da garantia, direitos e deveres para os internautas provedores do país. Tá? Esse marco inicial foi gerado através de uma conferência multissetorial global sobre o futuro da governança na internet, que aconteceu em São Paulo entre 23 e 24 de abril de 2014, foi quando foi promulgado essa lei. Tá? Então, prestem atenção, quando se tratar de marco civil, vocês lembrem da Lei 12.965 de 2014, que foi promulgada pela Conferência Multissetorial Global num evento realizado em São Paulo. Tá? Essa Lei 12.965 de 2014 protege a imagem, a moral, a dignidade, comunicações, informações, de dados e liberdade do usuário da internet. Então, vai regular todos os direitos e garantias do usuário da internet, nada mais do que aqueles previstos também na Constituição Federal. É muito interessante porque todas essas normas que são criadas com o avanço da tecnologia trazem os princípios constitucionais. Então, elas são eivadas de princípios constitucionais, sendo que naquela época, em 1988, da Constituição Federal da República, se trazia a proteção e garantias dos direitos da pessoa humana, sem pensar no desenvolvimento tecnológico. Na medida que o tempo vai passando, eles vão trazendo os princípios constitucionais, vindo para as legislações mais modernas, quando se trata de tecnologia. Tá? Então, comparem isso quando vocês forem estudar, por favor, eu estou avançando aqui para depois vocês lerem com calma, que eu não vou ficar lendo todos os slides que já foram passados nas aulas passadas. A ideia dessa apresentação é vocês entenderem qual é o objetivo da matéria e o que eu posso pedir na prova com relação ao direito digital, tá? Então, analisem bem. Tratando-se de legislação de regulação de internet e Lei Geral de Proteção de Dados, protege-se mais ainda os direitos e as garantias da pessoa humana. Os direitos de garantias da pessoa humana, usuária de internet. Os direitos de garantia da pessoa humana que fornecem dados para as empresas. Exemplo, antes da tecnologia, direitos e garantias do cidadão, previsto na Constituição. Violou, passível de indenização. Com o avanço da tecnologia, direitos e garantias para quem está aqui usando a internet. Site, Google, pesquisa, cadastramento de dados. Avançou a tecnologia. Direitos e garantias não só para quem usa a internet, mas também quem tem dados divulgados e veiculados para qualquer tipo de instituição, hospital, banco. Beleza? Privacidade, vigilância e segurança. A questão da privacidade, vigilância e segurança é o mesmo eixo considerado que essas vertentes não podem ser tratadas isoladamente. Elas também têm que ser tratadas de forma conjunta. Tá? E aí nós falamos um pouco sobre um ex-consultor da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos. Né? Os alvos são os cidadãos e ultrapassam o discurso da garantia de segurança, transparecendo interesses comerciais quanto às informações obtidas. Então, tudo é relacionado a dados, informação de cidadão comum, dados, documentos, segurança. Passo aqui a questão dos Estados Unidos, a gente entra já na questão 9.685, falando do artigo 3º. Como nós falamos do segundo, passamos agora para o terceiro, até o quinto. Vocês podem observar que esses artigos iniciais da Lei 12.965 de 14 tratam de garantias. Tá? Garantia da liberdade, proteção à privacidade, tudo vindo da Constituição, tá certo? A disciplina do uso da internet tem por objetivo promoção, o direito de acesso à internet. Aí nós começamos a trazer aqui a questão do acesso. O acesso à informação, conhecimento, a inovação do fomento, a adesão de padrões tecnológicos abertos que permitem a comunicação, acessibilidade. Aí a gente entra na questão do consumidor, tá? Terminal, computador ou qualquer dispositivo que se conecte à internet. Código atribuído. Se você contrata uma prestação de serviço de uma empresa que fornece internet para sua casa, se você paga pelo preço e ela não te entrega a velocidade que você contratou, você tem a aplicação do CDC também, né, que também está garantido pela regulação da internet, e você consegue buscar uma reparação de danos, porque você tem direito a usar a internet. Você está pagando, fez um contrato, tem direito a usar a internet. Tá certo? Então, direitos e garantias, capítulo 2º, tudo isso está na lei. Em relação ao direito do consumidor, eu menciono aqui o artigo 8.080, que é o Código de Defesa do Consumidor. É 8.078, ó. Que vacilo que eu dei aqui, ó. 8.078, não é 8.080 não. Preparei esse material
Vamos corrigir aí, me desculpa o erro, mas é 8.078 de 90, não é 8.080 não, tá certo? Eu vou fazer uma retificação no material e mandar de novo para vocês. Mas isso aqui eu não vou parar de gravar nem vou editar não, eu vou meter ficha aqui. Com a violação de dados, a não entrega do produto ou a não prestação de serviços pode atingir a norma do consumidor, que é 8.078 de 90, tá certo? Então, é diretamente encaixada aí dentro do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade, né? Tudo que há de violação da Lei Geral de Proteção de Dados gera responsabilidade. Então, violou, dependendo do tipo de violação, cabe indenização. Artigo 18 ao artigo 21. Aula 4, a gente traz aqui a Lei Geral de Proteção de Dados, que é de 2018, a gente fala do conceito, que ela tem o objetivo de proteger, né, e também multar aqueles que violam a LGPD. Ela é aplicável para as empresas e organizações que processam dados do cidadão brasileiro, independente da localização física da empresa. A gente fala sobre a GDPR, né, que é significante para a legislação da gente, né, que foi criada lá na Europa e aí contribuiu para a formação da nossa legislação para proteger os dados brasileiros. Então, a GDPR ela já foi criada na Europa com o intuito de proteger dados e aplicação de sanção das empresas que deixam vazar dados, tá? E aqui nós temos agora a LGPD. Nós falamos aqui sobre as ações de reparação de danos quando há uma violação, por exemplo, de divulgação de uma imagem que não é permitida pelo seu proprietário, né, ou entram na máquina de alguém, buscam uma foto, divulgam de forma depreciativa, aí o caminho para poder se ajuizar e buscar reparação de danos é, primeiro, a realização de um boletim de ocorrência feito através de uma delegacia especializada, que é a Delegacia de Investigação de Crimes na Internet. Depois se busca o Tribunal de Justiça para uma reparação de danos, desde que você conheça quem foi quem difundiu aquela imagem. Mesmo se você não conhecer, a investigação da Polícia Civil, que são policiais especializados nisso, vai buscar quem é o autor do crime e aí sim rastrear através do IP, onde nós vamos encontrar uma pessoa para poder fazer a ação de reparação civil, tá? Reparação civil. Então, nós temos aqui a questão da aplicação do tratamento de dados, segurança. E aqui, para finalizar a nossa aula 4, nós trazemos essa questão de concurso, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD, estabelece que o uso compartilhado de dados pessoais pelo poder público, deve atender às finalidades específicas de execução de políticas públicas e atribuição legal pelos órgãos e pelas entidades públicas, respeitados os princípios da proteção de dados pessoais elencados na lei. Nesse contexto, de acordo com a Lei 13.709, que é a LGPD, é um concurso de 2022 realizado pela FGV, na CGU, que é o Instituto Federal de Finanças e Controle, é vedado ao poder público transferir a entidades privadas dados pessoais constantes na base de dados a que tenha acesso, exceto, aí vamos logo na resposta correta, na hipótese de transferência de dados objetivar exclusivamente prevenção de fraudes e irregularidades. Então, se houver alguma forma de prevenir fraude e irregularidade para proteger e resguardar a segurança e a integridade titular de dados, aí pode haver, sim, uma intervenção, uma interferência nesses dados, e aí, quando houver um tratamento desse dado visando a proteção dessa pessoa, desse cidadão, para evitar uma violação, aí sim, esse tratamento pode ser diferenciado. Não pode haver uma violação de dados sem fundamento, sem motivo, tá? Eu aí fiz até uma brincadeira lá no Instagram falando sobre tratamento de dados para fins jornalísticos. Ele é um caso de exceção da regra da LGPD? Sim, porque se for para divulgar para fins jornalísticos, pode ser divulgados dados de uma determinada pessoa. Agora, se não for para fins jornalísticos, aí não pode, a lei veda. Tá certo? A aula 5 é o nosso caso concreto. Nós colocamos a situação de uma cliente que tem um limite de 1.500, mas ela teve débitos na sua conta que ultrapassaram 20 mil, e aí o banco apresenta uma relação de pessoas
que receberam dinheiro. A nossa cliente nega esse fato, nega que fez essa operação, nega que tinha dinheiro, só assume que fez uma operação, mas foi para um salão de beleza, um valor bem baixo, tipo R$15, para completar o que ela tinha de dinheiro, e no mais ela nega. Então, quem é responsável por isso, né? Se a cliente nega a operacionalização, a transferência, né, a operação desse aplicativo, a transferência de dinheiro para diversos valores, para diversas pessoas, né, há algum vazamento de dados. Então, esse tipo de vazamento, ele precisa ser investigado, tá? Ele precisa ser analisado, tem que ser acionado a agência responsável para verificar, encaminhado de pedido ofício para a delegacia para verificar a questão de vazamento. A agência responsável é a NPD, que ela vai fiscalizar e aplicar sanções na empresa se caso realmente exista algum vazamento de dados. Tá? Então, pessoal, eu vou deixar vocês por aqui, são 75 slides, esses 75 slides já foram enviados para o grupo, eu só vou retificar aquela lei 8.078 que estava errada ali no final de um dos slides. Espero que vocês tenham assimilado essa nossa conversa, que durou 40 minutos, que não poderia passar, mas são 75 slides, é impossível não falar muito, estou falando muito rápido. Aproveitem, fixem essa avaliação de concurso, analisem o nosso caso concreto, vamos para cima. Sexta-feira, sem ser essa outra, vai ter a nossa avaliação e aguardo vocês lá, beleza? Bons estudos, qualquer dúvida estou à disposição, mandem mensagem, façam o trabalho, não esqueçam de mandar, que nós podemos montar um artigo e estou à disposição de todos vocês. Um abraço, boa sorte.